Fique ligado a um novo quadro do canal da Igreja Batista da Paz, onde nós iremos resgatar algumas mensagens antigas poderosas. Então, todas as quintas-feiras, nós iremos disponibilizar uma mensagem que vai edificar a sua história. E não esqueça de curtir e compartilhar. Igreja Batista da Paz, uma família para pertencer. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, eu continuo falando sobre fortalezas na mente, né? E eu estou falando sobre como Deus pode mudar as nossas vidas através dos pensamentos corretos. A primeira coisa que nós temos que fazer para que Deus mude a nossa vida é identificar os pensamentos errados, identificar as fortalezas, porque nós só podemos mudar a nossa mente quando nós identificamos o que nós não queremos na nossa mente. A palavra diz, em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 3 a 5, está escrito assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Bom, Deus abençoe a sua palavra. Se nós temos que levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, o primeiro processo para Deus realmente mudar a nossa história e mudar a nossa mente, é que nós temos que identificar quais são esses pensamentos que querem ficar perambulando na nossa mente, e eles são pensamentos errados, pensamentos que fazem oposição ao plano de Deus, pensamentos que se levantam contra a palavra de Deus e contra os conselhos de Deus para nós, pensamentos que outrora nós entendíamos que eles passavam pela nossa mente porque não tinha jeito, porque a nossa mente foi formatada para isso. Nós vivemos por muito tempo com uma mentalidade passiva. Parece que a nossa mente estava solta e o pensamento ia lá e fazia o que queria na nossa mente. E nós estamos descobrindo que não são os pensamentos que governam a nossa mente, mas a nossa mente que governa os nossos pensamentos. Por isso nós temos toda a autoridade para reprovar pensamentos errados. E os pensamentos errados, eles ganham foco e depois eles se tornam em um conceito errado. Este conceito errado é que na verdade se estabeleceu como uma fortaleza na nossa vida. A partir do momento que você tem um conceito equivocado, um conceito que não passa pelo aferir da palavra, você começa a desenvolver então um tipo de cultura errado, um tipo de estilo de vida errado. Você começa a ter valores errados. E mesmo que você esteja agindo de tal maneira que você está ferindo pessoas, machucando pessoas, destruindo o seu casamento, você nem consegue entender o que você está fazendo. A sua vida espiritual pode estar entrando em baixa, você nem consegue discernir que isso está acontecendo, porque está pautado em um conceito tão profundamente fundamentado em você, que nesse texto a Bíblia chama de fortalezas. Só que a Bíblia diz que mesmo nós, que viemos do mundo com uma carga de pensamentos muito antigas, você que talvez converteu já com seus 50 anos, 40 anos, e depois que você converteu, você trouxe tantos pensamentos que são antigos em você e que já viraram fortalezas. O diabo quer te tirar da igreja através desses pensamentos, mas a Bíblia diz que na realidade nós temos armas espirituais para destruir essas fortalezas. Então, por exemplo, alguém pode estar querendo sair da igreja, e o que ele trouxe do mundo, da vida secular? Um certo melindro, um certo orgulho. As pessoas têm que te bajular o tempo todo. Quando você olha em volta, você descobre que você não tem muitos amigos. Não, realmente você não tem. Por quê? Porque lá no mundo, você dizia o seguinte: se alguém não tiver mais ou menos me bajulando, ou até bem subserviente, se eu não me importo em ter amizade dele. Parece só um estilo de vida, mas esse estilo de vida é completamente contrário ao que a Bíblia diz. E aí o que acontece? Deus manda dizer a você que esse estilo de vida vai mudar e que Deus
vai quebrar fortalezas na sua mente, na sua vida, em nome de Jesus. Então, hoje, eu quero falar para os irmãos um pouco sobre algumas dessas fortalezas. Eu quero falar, eu imagino que tem tanta coisa a mais, mas eu queria falar sobre 3 áreas onde as fortalezas operam com mais frequência. 3 áreas que nós podemos identificar a fortaleza com mais frequência. Provavelmente existem pequenas cidadelas, grandes fortalezas, pequenos lugares onde o diabo está querendo operar na nossa mente, mas nós temos que identificar desde o começo. Você pode, se você for bem vigilante e passar os seus pensamentos a limpo, é por isso que a Bíblia diz assim, para a gente meditar na palavra dele, porque quanto mais você lança da palavra de Deus para dentro, mais você expurga de palavras contrárias. Quanto mais você se enche da palavra, mais você se enche da vida de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus é a palavra. Então, estar cheio da palavra repele a mentira, expurga naturalmente toda mentira. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que ter o trabalho, irmãos, como uma pessoa que cuida do controle de qualidade. Para viver uma vida de alto nível de vitória, nós temos que ter o trabalho de ser como uma pessoa que cuida de alta qualidade. E como que é essa pessoa do controle de qualidade? Ela fica observando passar na esteira, vamos supor, um produto que a empresa dela fabrica. E ela cuida dos detalhes e seleciona uma peça que não está dentro do padrão de qualidade e joga fora. Ela manda para o refúgio. Por quê? Porque aquela peça compromete tudo que a empresa dela produz. Na realidade, a Bíblia diz que nós devemos fazer a mesma coisa, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Qualquer pensamento que não passa pelo crivo da obediência de Cristo, qualquer pensamento que não passa pelo parâmetro da Bíblia, ele deve ser selecionado e rejeitado na nossa mente. Você sabe que muitas vezes nós gastamos muito tempo com devaneios, né? Você já pode ter investido muito tempo assim em imaginar, por exemplo, vamos supor uma pessoa dizendo assim: ai, se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás, casar de novo. Eu não casava com essa mulher nunca mais, nunca mais. Ô Senhor, como ia ser bom. Aí você começa a pensar, lá atrás, eu tinha tanta gente para escolher. Como é que esse espírito mal entrou na minha cabeça, eu escolhi essa mulher? Como é que foi isso, meu Deus? Bom, primeira coisa que eu ia fazer, eu não ia casar naquela época. Eu ia esperar um pouquinho mais, porque devia aparecer alguém mais bonita por ali. Bom, esse pensamento não está batendo com a palavra. Aí o que acontece? Daí a pouco, você continua pensando até que você já está pensando na sua esposa morta, mas se ela morresse eu ainda tinha uma chance, né? Olha, eu estou falando uma coisa que bem exagerada, mas imagina, por exemplo, eu ouvi falar de um homem, me perdoe, irmãos, eu vou falar uma coisa que até com vergonha, eu fico até chateado de estar sendo filmado, porque eu falo até com vergonha o que eu vou falar agora. Eu até peço perdão aos nossos visitantes, porque talvez é tão forte que eu vou falar. O homem leu na Bíblia que ele tinha que ficar com a mulher dele o resto da vida até ela morrer. Ou que talvez, se ela traísse ele podia estar livre. O que ele fez? Contratou o amigo dele para cantar a esposa dele, para ver se ela traía, para ver se ele ficava livre dela. Olha que espiritualidade falsa. Como é que Deus poderia honrar uma coisa dessa? Que espiritualidade mais falsa, escondendo atrás de uma grande espiritualidade, que alguém que teme a Deus não aprova o divórcio, porque Deus não ama o divórcio. Claro que Deus não odeia o divorciado, tá, irmãos? Mas, claro que Deus nunca vai ser favorável ao divórcio. Então, a pessoa dizendo, eu não vou divorciar porque eu sou um homem de Deus, eu vou arrumar alguém para cantar a minha esposa. Misericórdia!
Mas esse pensamento começou a passar na mente dele, foi passando, e foi crescendo, e foi desenvolvendo, até que um dia ele fez isso. Quando a mulher descobriu isso, foi embora. Quem que ficou inocente? A mulher dele provavelmente é a parte inocente aos olhos de Deus, porque o que ele fez foi tão horrível, que provavelmente em qualquer tribunal que fosse falar de leis espirituais, ele seria reprovado. Então, os pensamentos, eles têm que ser selecionados um a um, para que você não mantenha na sua mente um monte de sujeira, um monte de engrenagem. Se alguém for no tanque de gasolina e derramar um pouquinho de areia, acaba com o seu carro. Então, você tem que realmente selecionar um a um, tem que ter muita pureza. Agora eu vou falar sobre algumas fortalezas. Primeira fortaleza muito significativa que o diabo quer colocar na nossa mente é a fortaleza nos relacionamentos. A primeira área que o diabo trabalha fortemente e que você pode identificar na sua mente fortalezas são aquelas áreas que têm a ver com relacionamento. Porque quando o homem caiu no jardim do Éden, a queda do homem, em última análise, foi uma queda de relacionamentos. Quando o homem se encontra com Deus, no próximo encontro com Deus, o relacionamento do homem com Deus está quebrado. O relacionamento do homem com a mulher está quebrado. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Já era um relacionamento de acusação, já era um relacionamento de ofensa, já era um relacionamento de procurar o culpado. O relacionamento entre o homem e a serpente também, entre os animais, também já estava quebrado. E também quebrou o relacionamento do homem com a terra. A terra agora vai produzir para você cactos, abrolhos e espinhos. Então, a queda do homem lá no Éden foi, em última análise, uma queda de relacionamentos. Deus fala com o homem assim: porém inimizade entre ti e a serpente. Olha, até aquele momento, a palavra inimizade não existia. Só existia amizade, só existia amor. Não existia nem o conceito de inimizade. Então, por assim dizer, o homem agora começa um tempo novo em que relacionamentos quebrados parecem coisas normais. Parece normal que você tenha alguém que você já não conversa há muito tempo. Parece normal que você seja extremamente seletivo nos relacionamentos. Parece normal que a gente, de vez em quando, tenha muita facilidade para expurgar pessoas do nosso relacionamento. Mas isso tem a ver com fortalezas. Como é que o diabo trabalha nas nossas emoções? Bom, tem tantas formas, mas vamos pensar em algumas. Por exemplo, muitas pessoas têm a tendência de guardar mágoas. Muitas pessoas guardam mágoas profundas. Qualquer momento que você olhar na Bíblia, isso é duramente condenado. Talvez seja um dos temas mais importantes da Bíblia, porque nós todos só podemos chegar diante de Deus pelo perdão, porque Deus não guardou a mágoa. Então a Bíblia diz assim: perdoa-nos, Senhor. Quando os discípulos falam: Senhor, nos ensina a orar, Jesus ensinou uma oração que era oração para a vida. Jesus ensinou: Pai nosso que estás no céu. Ele começa dizendo que nós não podemos pensar em Deus sem partir da coletividade. Deus não é meu Deus apenas, embora Ele seja meu Deus, mas nós temos que pensar que quando nós vamos orar, nós temos que ter concepção de o que nós queremos para nós, queremos em comunidade. E ele começa a ensinar tantas coisas no Pai Nosso, mas talvez o ensino mais poderoso esteja naquele que diz assim: perdoa as nossas ofensas, da mesma maneira que nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Perdoa as nossas ofensas, Senhor, com a mesma medida que nós perdoamos. Perdoa, Senhor, aquilo que a gente faz de tão errado, que coloca a gente separado do Senhor, do mesmo jeito que nós estamos trazendo de volta os que erraram conosco. Vocês sabem, irmãos, que existem duas palavras e uma é mais difícil de dizer. Normalmente ela só entra no nosso vocabulário depois que a gente converte. A primeira palavra é me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Tire de sobre mim a culpa. Normalmente quando a gente pede desculpas, a gente está querendo dizer o seguinte: não foi minha culpa. Joga essa culpa para outro lado. Então a gente dá algumas razões porque nós
fizemos aquilo. Foi o mesmo que Adão fez com Eva, foi a mulher que o Senhor me deu. E Eva fez com a serpente. Olha, a serpente me enganou, eu fui enganado, não foi minha culpa. A segunda palavra é me perdoe. Quando você usa a palavra me perdoe, você está dizendo assim, foi toda culpa minha. Eu estou completamente errado. Eu assumo que eu falhei. Então, isso tem dois princípios profundos. O primeiro é que Deus sempre trabalha a partir da confissão, e quando você confessa o seu pecado, você abre uma porta de perdão para Deus e também para o próximo. Não há nada mais interessante do que quando alguém vem para você para te dizer, você pisou na bola comigo, você falhou comigo, você diz, você tem toda a razão, eu pisei tão feio na bola com você, eu queria te pedir de verdade que você me perdoe. Eu vou perdoar, mas foi muito feio o que você fez. Realmente, você tem toda a razão, me perdoe. Vai desarmando a pessoa, porque na verdade, irmãos, o perdão, ele só pode ser ofertado a quem erra. Só precisa de perdão quem de verdade está errado. E às vezes nós ficamos com um conceito equivocado, e aí entra uma fortaleza do inimigo para manter relacionamentos quebrados. Nós ficamos com um conceito equivocado, esta é a primeira grande artimanha do diabo, de que nós precisamos dar um tempo. Não, espera um pouco, porque por enquanto eu estou muito assim apoquentado. Nós achamos que os problemas que nós temos com perdão, eles têm a ver com o tempo, que a solução está no tempo, e não é verdade, não é verdade. O tempo não resolve determinadas coisas, e uma das coisas que o tempo não resolve é a questão da mágoa. Você pode ficar magoado com uma pessoa e pode manter magoado uma vida inteira. Pode chegar uma hora em que as emoções não são as mesmas, e você não sinta a mesma dor que você sentia antes, mas se você ainda não perdoou, o efeito no mundo espiritual permanece o mesmo. Porque o diabo não trabalha no tempo, ele trabalha no espaço, ele trabalha com legalidade. Às vezes até transferindo de uma geração para outra geração. E enquanto o diabo tem legalidade, ele se apropria daquela legalidade. E ele faz uso daquela legalidade. Tanto que foi assim que o diabo falou com Jesus. Eu tenho toda a autoridade, eu posso te dar todos os reinos, porque me foi entregue. Tinha muito tempo que tinha sido entregue. Foi lá no Éden. E agora ele vem falar com Jesus, que ele estava com a autoridade nas mãos, porque ele estava em legalidade. Esses dias eu falei com uma pessoa que Deus respeita as leis espirituais, porque Deus sendo Deus e sendo onipotente, não há nenhuma autoridade acima de Deus. Então Deus colocou a sua palavra acima de si mesmo, e a Bíblia diz, eu jurei por mim mesmo. Quando o ladrão falou na cruz assim, desce da cruz, não está vendo que eu estou sofrendo, olha a minha dor. Muita gente fala isso, Senhor, por que o Senhor se o Senhor existe, por que tem gente doente, gente sofrendo, gente isso e gente aquilo? Porque Deus não quebra leis. Ele não podia descer da cruz e matar o diabo e acabar com tudo. O que Deus precisava fazer? Ele precisava passar pela cruz, morrer em nosso lugar e perdoar os nossos pecados. Bom, da mesma maneira, para que nós tenhamos uma cura completa nas nossas emoções, e para que a gente tenha uma cura completa nessa área de relacionamentos, nós precisamos aplicar profundamente o perdão. A única coisa, a arma espiritual mais poderosa para quebrar essas fortalezas na nossa mente é o perdão sendo liberado profundamente, constantemente e com muita velocidade. Quanto mais rápido você perdoa, mais rápido você atrai a bênção de Deus. E da mesma maneira que o diabo constrói uma fortaleza quando você mantém por algum tempo aquele pensamento errado, da mesma maneira Deus faz uma limpeza profunda e te dá um nível de autoridade tão grande, tão grande, tão grande, que você não consegue mais segurar a mágoa. Olha o que aconteceu comigo. Eu confesso para os irmãos que eu tenho alguma facilidade para perdoar. E aconteceu que eu nunca tinha passado uma única noite sem dormir por causa de problema. Nunca na minha vida.
Porque eu sempre disse assim, o problema está do lado de fora. Eu nunca tinha ficado, dizia assim, eu fiquei até sem comer, nunca tinha acontecido comigo. Mas eu passei tanta luta em um determinado tempo, com uma situação que aconteceu, e eu estava me achando tão ferido. E eu me lembro que eu passei uma noite acordado, eu não consegui dormir. Aquele problema estava me afligindo, e eu acordei e fiquei acordado. E aquilo foi muito triste para mim, porque eu nunca tinha deixado de dormir, eu sempre descansei em Deus. E quando eu levantei, eu pus um café com leite para mim, eu gosto muito de café com leite. E quando eu pus ele na boca, ele não desceu. Eu nunca tinha vivido isso. Eu coloquei na boca e falei, não consigo beber. E eu saí de casa para resolver esses problemas. O problema foi o dia inteiro, 5 horas da tarde. Esse problema estava sendo resolvido e eu cedi muito e fiz tudo que as pessoas queriam e liberei perdão e fui embora para casa. 5 horas da tarde foi o horário que eu fui comer. Cheguei em casa mais das 5, então eu fui comer. E eu tinha ficado muito ferido, porque, graças a Deus, quase nada me machuca, mas eles tinham falado do meu caráter. Eu tinha ouvido falar que eu mentia, eu fico muito magoado se alguém falar que eu menti, eu tenho pavor de mentira. Eu estava assim, realmente muito ferido com tudo aquilo. E aí, então, eu fui para casa e na hora de deitar, eu me ajoelhei no pé da cama. E eu falei com Deus, Deus, eu não vou dormir nenhuma noite magoado com essas pessoas. Eu não vou dormir nenhuma noite ferido. Eu já tinha até liberado perdão lá na nossa reunião, mas eu não sabia se tinha sido um perdão pleno, se eu tinha perdoado de verdade. Então eu ajoelhei, só eu e Deus, não era na presença de ninguém. Falei, Deus, nenhuma noite, porque a tua palavra diz, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Eu não posso, Senhor, passar uma noite, eu não posso deitar magoado, eu não posso deitar ferido, Senhor. E eu liberei perdão. E eu tenho aprendido que o perdão, ele não depende dos seus sentimentos. Porque se ele depender dos seus sentimentos, fica muito justo. Quando você fala, não, eu estou muito triste, eu estou muito magoado, eu não perdoo não, porque eu estou muito ferido. Se fosse depender do seu sentimento, então você teria que dizer, Deus, é problema seu. O dia que o Senhor tirar esse sentimento do meu coração, tudo bem. Mas eu estou ferido. Não, o perdão não depende do seu sentimento. Porque a Bíblia diz para amar o nosso inimigo. E é uma coisa em oposição aos sentimentos. Se chama inimigo, já não dá para amar. Então, eu descobri que você tem que decidir perdoar e não sentir desejo de perdoar. Você tem que seguir a palavra e não sentir o desejo de perdoar. Porque se os sentimentos cooperassem, irmãos, e se os sentimentos validassem os nossos atos espirituais, alguém que está se sentindo bem na zona, está bem. Eu vejo as pessoas falando assim, eu queria aceitar Jesus, mas a gente tem que sentir. Tem homem que está traindo a mulher, está sentindo bem. Nossa, eu estou vivendo um romance. Amada, amante. Tem gente todo feliz. Tem gente todo animado com um relacionamento extraconjugal. Mas o sentimento, eles não validam no mundo espiritual o certo e o errado. Então, mesmo que eu estou sentindo uma profunda mágoa, eu posso decidir pela minha vontade, porque eu sou livre, eu digo, está perdoado. E agora os sentimentos estão em oposição, mas a Bíblia diz para orar pelos que nos perseguem, pelos que fazem mal para nós. E o que vai mudando os sentimentos é quando eu começo a orar por essas pessoas. Agora é claro que tem gente que pensa, tudo bem pastor, já estou orando para quebrar a perna, estou orando para ver se Deus abençoa, para desaparecer da minha vida. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Você tem que fazer uma oração para ele ser abençoado, uma oração para ele ser próspero, porque de vez em quando, irmãos, a gente faz um negócio que é tão hipócrita, porque a gente perdoa com a nossa boca e fica fazendo Deus como se fosse um cachorro bravo, estumando Deus neles. Eu já perdoei, Senhor, mas aí vai colher as consequências. Pega, Senhor, pega. A gente faz isso com Deus. A gente perdoa para ser bonzinho e quer que Deus seja um mauzão. Vai lá, Senhor, bate nele, quebra ele para mim. Não. Você perdoa de verdade. E você começa a abençoar a vida dele, declarar palavras de bênção, e vai ministrando sobre a pessoa. E o diabo começa a perder a autoridade nessa área.
Agora vamos ser sinceros. Quando a gente fala em fortaleza de relacionamento, fala com sinceridade para mim. Não é neste lugar que a gente mais quer ser feliz? As fortalezas de relacionamento fazem com que a gente tenha casamentos infelizes. Relacionamento pais e filhos detonados. Relacionamentos de amizades quebradas. Faz com que as pessoas percam o emprego, afeta a vida financeira. Tem gente que não dá certo com ninguém, ainda fica colocando culpa no céu, é meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda é o capeta. Misericórdia. Então, na verdade, olha como isso é interessante. Agora a Bíblia diz que nós temos armas espirituais. Se a palavra do Senhor diz que a inimizade nasceu lá no Éden, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer para que saia da nossa vida os problemas relacionais é que nós precisamos desenvolver profundamente um relacionamento de amizade com Deus. Como é que o amigo age? Ele quer ficar perto do seu amigo. Ele quer falar com o seu amigo. Ele se importa com o seu amigo. A palavra do Senhor diz que Jesus, lá em João 15:15, diz assim: eu não vou chamar vocês mais de servo, eu vou chamar vocês de amigos. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas para vocês eu vou contar todas as coisas que o Pai tem falado para mim. João 15:15. João 15:15, a Bíblia diz que Jesus veio para te colocar num patamar em que você vai ser amigo de Deus, que você vai ser amigo de Jesus. E se você é amigo de Jesus, você está habilitado para ser amigo de qualquer um, porque Jesus ama todas as pessoas. Jesus não tem os seus olhos vendados para não ver os defeitos. Não é isso. Jesus sabe dos erros das pessoas. Jesus não se relaciona com as pessoas deixando que elas influenciem a vida dele, o estilo de vida dele. Ele senta na mesa com o perdido e fala: ele é o enfermo, eu sou o médico. Ele precisa de cura, eu estou aqui para resolver. Ele precisa da bênção, eu estou aqui para ser o abençoador. Ele não senta na mesa e vira um pecador junto com o pecador. Ele senta na mesa e se torna aquele que está ali para abençoar. Ele não vive debaixo da influência do mal, mas ele toca o mal com a sua influência. Jesus chegou e quebrou todos os paradigmas, porque quem tocasse no leproso ficava impuro. Jesus tocou no leproso e o leproso ficou puro. Quem tocasse no morto ficava impuro. Jesus tocou no morto, o morto ressuscitou. Jesus quebrou os parâmetros. E Jesus quer fazer a mesma coisa com você. Que agora os relacionamentos que estão mortos, quando você vai tocar, eles não vão ficar piores, os relacionamentos vão crescer. Isso é tão sério, que quando você for habilitado para essas coisas, a palavra do Senhor diz que você vai receber um lugar de tanta honra. A Bíblia diz assim: os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Você vai começar a se habilitando para relacionamentos. Quando você de verdade estiver habilitado para relacionamentos, você também vai ser uma pessoa que habilita os relacionamentos dos outros. Você não vai ser só um amante da paz, mas um promotor da paz. O amante da paz, ele se esconde na casa dele, ele não arruma problema com ninguém. O promotor da paz não está escondido, ele está no meio do povo. E aí ele ouve alguém falando: fulano é muito difícil. Ele diz: ele gosta tanto de você. Ele sempre fala o de bom que as pessoas falam do outro. Ele sempre fala das qualidades, ele sempre fala das coisas boas. E a Bíblia diz que serão chamados filhos de Deus. Irmão, já 2 ou 3 vezes que eu chego num lugar e eu ouço alguém dizendo: chegou o pacificador. Uma vez quem falou isso comigo, 1 ou 2 vezes, foi o meu pai. Meu pai é um homem assim bem sério, bem austero. E eu fiquei muito impressionado quando eu entrei. E quando eu fui entrando assim, meu pai falou comigo assim: chegou o pacificador. Que coisa boa! Você sabe, irmãos, que a primeira coisa que acontece na vida da gente é que quando Davi foi ser ungido rei, o primeiro lugar que ele foi ungido foi entre os seus irmãos. A Bíblia diz que Samuel chamou os irmãos dele e ele foi ungido entre os seus irmãos. O primeiro lugar onde a unção de Deus vai ser derramada na sua vida é na sua casa. Depois de ser ungido entre os seus irmãos, Davi foi ungido outra vez rei na nação de Judá. Era um contexto menor, eram todos da mesma tribo,
eram todos meio parentes. Jesus foi ungido num contexto menor, mas depois diz a Bíblia que ele recebeu a terceira unção, e a terceira unção foi sobre toda a nação de Israel. Deixa eu falar uma coisa, primeira coisa que Deus faz, ele te unge entre os seus irmãos. Você passa a ser pacificador dos seus irmãos, você passa a ser abençoador da sua casa, você passa a ser pacificador do seu casamento. Sabe como é que você faz isso? Muitas vezes você faz isso servindo a sua esposa, mas o mais importante é que lá na sua mente, todos os dias, você está declarando palavras de fé contra toda fortaleza de inimizade. E a palavra do Senhor diz que nós temos armas espirituais. Então nós vamos declarando quem nós somos em Cristo, que temos a mente de Cristo, que os relacionamentos estão para nós. Agora olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Vamos ler, eu vou ler rapidamente para vocês, 2 Coríntios, capítulo 5. Olha como muda tudo aqui, olha. É uma Bíblia de estudo, mas tem tanto estudo antes desse capítulo 5 que você não consegue imaginar, irmão. Olha só. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Eu vou abrir um parênteses para dizer, o mundo perdido, não lhe imputando os seus pecados. Olha, pelo poder do sangue de Jesus, os pecados não estão em conta. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha que forte, irmão. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Que vos reconcilieis com Deus. Olha que coisa forte. Que coisa tremenda. A inimizade foi posta pelo diabo. O primeiro inimigo é o diabo. Mas então Deus se fez nosso amigo, reconciliou consigo o mundo, todo mundo foi reconciliado. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ele diz que o mundo agora precisa saber que o favor de Deus está em direção a eles e que eles estão reconciliados com Deus. E ele diz que nós podemos levar o evangelho às boas novas e que nós agora vamos declarar a amizade de Deus pelas pessoas, como Deus quer que cada pessoa em Cristo Jesus se torne também amigo de Deus. Então, quando você tem essas palavras, você diz, Deus já reconciliou o mundo, eu não vivo da inimizade, não tem na minha mente fortaleza de mágoa, fortaleza de falta de perdão, não, eu agora tenho uma mente completamente curada, porque eu tenho o ministério da reconciliação, dentro da minha mente eu já fui completamente liberto, eu não posso ter nenhuma inimizade, porque isso é contra o meu ministério. Eu sou a resposta de Deus para o mundo, eu sou o ministério da reconciliação, está em mim. Meu irmão, presta atenção, o meu discipulador querido, pastor Eibe, ele falou uma coisa, irmãos, que eu achei tão tremenda. Eu confesso que eu acho que eu não consigo falar isso, eu peço tanto perdão, eu gostaria tanto de conseguir. Ele disse o seguinte, eu tenho convicção que não tem nenhuma pessoa no planeta, não tem nenhuma pessoa no mundo com quem eu esteja magoado. Irmãos, de verdade, eu acho que isso eu posso falar. Eu não estou guardando mágoa de ninguém, não tem ninguém que eu estou magoado, ninguém. Mas ele disse a outra parte, que aí eu realmente acho que eu não consigo falar. Ele disse, eu também creio que não haja nenhuma pessoa no mundo, nenhuma pessoa no planeta que esteja magoado comigo. Se eu souber que tem alguém magoado comigo, eu estou pronto para ir lá pedir perdão, me humilhar e consertar. Eu acho que tem umas pessoas magoadas comigo, mas de verdade, se eu tiver oportunidade, estou sempre pronto a pedir perdão. De verdade, irmãos. E eu acho que muitos que têm mágoa de mim, têm razão. Quantas vezes eu erro? Não é porque eles não tenham razão, não. Eles têm razão. E quantas vezes eu pisei na bola? Quantas vezes eu pisei na bola? Quantas vezes eu errei? Então, queridos, mas eu quero, como meu discipulador, um dia eu quero, em nome de Jesus, poder dizer isso, que ninguém
tem mágoa de mim. Irmão, um dia eles foram fazer um pedido de perdão no Tirol. Naquela época eu era conhecido como pastor da vara. E aí eles falaram assim, olha, nós vamos agora fazer um concerto, pedir perdão para os pastores vão pedir perdão. Irmãos, eu arrumei uma fila tão grande de gente para pedir perdão para mim. Eu estava tão triste com você. Eu falei, você também? Eu olhava para a fila assim, eu fiquei triste, a minha fila acho que era a maior da igreja. Tanta gente triste comigo, como é que eu consigo arrumar tanta gente triste? Olha, irmãos, mas graças a Deus, eu pedi perdão para a fila toda. Hoje eu não lembro muito de todo mundo, mas pedi perdão para a fila toda. E eu realmente estou pronto. Se você quiser no final do culto fazer uma fila, pode começar nesse corredor ali, ó, subindo pela escada. Que eu estou pronto a consertar com você. Estou pronto a consertar com você, em nome de Jesus. Amém, querido? Bom, eu acho que nós falamos mais do que podia, o tempo está acabando, então eu vou pular essas duas bem rapidamente aqui. Bom, a outra área em que as fortalezas atuam, o diabo atua fortemente contra as nossas conquistas. Eu acho que uma das coisas que o pastor Odilon Vergara falou aqui, que mudou completamente tudo que eu penso, foi quando ele falou sobre essa fortaleza, mentalidade de pobreza. Ele falou que a pobreza nem tem a ver com a escassez, mas com uma mentalidade. E a mentalidade de pobreza é essa: eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Você sabe que o diabo tem mantido as pessoas completamente fora das suas conquistas, porque ele mata os sonhos antes deles nascerem, com esse pensamento: eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Este pensamento, ele te leva para completamente longe dos seus sonhos. Ele te faz viver dentro de limites psicológicos, e isso se torna uma fortaleza tão grande, tão grande. Eu vou falar um negócio aqui para você, que talvez você não vai nem acreditar no que eu vou te falar. Essa fortaleza, essa mentalidade de pobreza é tão forte, tão terrível, que nem o Dadá Maravilha resolve. Dadá Maravilha fala: não me venha com a problemática que eu tenho a solucionática, mas é problemática demais, nem ele consegue resolver um negócio desse, irmão. Porque tem gente que a gente resolve, arruma a solucionática para ele, e ele arruma mais uma problemática, mais uma problemática, mais uma problemática, e ninguém consegue resolver. Mas sabe o que é isso? Uma fortaleza. Se você identificar essa fortaleza e disser: eu não aceito, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que riqueza e honra há na casa daquele que teme a Deus. A Bíblia diz que eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Você sabe, irmãos, que o diabo quer matar o seu desejo, porque Deus sabe que Ele quer fazer o que você está sonhando. Para você ter uma ideia, isso é tão sério, que o pastor Eibe falou o seguinte, que a necessidade que não move o nosso coração, jamais moverá o coração de Deus. Então, se nós não temos um impulso de clamar: Deus, eu quero experimentar mais, Deus, eu quero viver um melhor recurso. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que o próprio Deus não pode responder, porque não há um clamor. Se não há uma necessidade movendo o coração do homem, ela não pode mover o coração de Deus. Então o diabo quer manter essa mentalidade contrária em relação às nossas conquistas, mentalidade de pobreza. É uma fortaleza que vai cair por terra, porque nós temos a mente de Cristo, e a mente do nosso Senhor é mente de palácio, é mente de riqueza, é mente de prosperidade. Para você ter uma ideia, eles estão asfaltando o céu lá com ruas de ouro. Olha, o negócio é tão bacana, ruas de ouro. Lá, meu irmão, você vai ver como é maravilhoso. Bom, a terceira mentalidade, para encerrar, porque eu sei que eu falei demais, é a mentalidade, é a área que o diabo quer trabalhar na nossa maturidade. Ele quer manter o crente infantilizado. Você sabe que às vezes até nós pais estamos sendo usados pelo inimigo, porque a mentalidade de fortaleza na nossa mente, ela é formada, e muitos pais têm infantilizado os filhos, tratam os filhos como se eles fossem criancinhas, tão infantis. A gente pensa que a criança não entende nada. Fala com um menino de 6 meses, fala com um menino de 8 meses, fala com ele não, para ver se ele não entende. Ele entende muito bem o que você está falando. Ele sabe muito bem. E às vezes nós mantemos na infantilidade muito tempo. Toda criança, ela merece ser respeitada, porque está na infância. Ela não pode ser infantilizada e não sair da infância. Outra coisa, os sociólogos estão dizendo que a adolescência hoje está durando até os 28 anos.
Sociólogos. A adolescência está durando até os 28 anos. As pessoas de 28 anos, irmãos, roupa de adolescente, chiclete. E aí, velho? Dependentes dos pais. Não tem compromisso nenhum. Dificuldade para tomar decisões. Dificuldade para assumir responsabilidade. Pessoas que estão vivendo a vida sem chegar à maturidade. E se eles não chegam à maturidade emocional, e se eles não chegam à maturidade, vou dizer assim, social, você acha que essas pessoas estão chegando a um amadurecimento espiritual? A Bíblia diz, vocês já deveriam ser mestres. Paulo falando aos Coríntios espiritualmente, mas vocês são meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar. Você já pensou, irmão, se tivesse o espelho da graça aqui, a gente pudesse pôr um espelho aqui, você passa aqui e vê a sua estatura espiritual? O susto que você ia tomar. Ah! Quem é esse menino feio? Você já pensou se além de ver a estatura, ainda ver se as características espirituais? Nossa, que menino feio, gente. Você. Por outro lado, eu tenho certeza que muitos iam se ver como gigantes, muito mais altos do que você é, muito mais alto. A Bíblia diz que Deus nos deu armas espirituais para nós quebrarmos essa fortaleza. Alguns princípios têm respaldo bíblico. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Tem casamento que ele vive muito problema, porque os filhos ainda dependem de todo o respaldo emocional, psicológico dos pais. Não é errado os pais ajudarem os filhos. Não é errado, se você tem pais bem maduros espirituais, você pedir um conselho. Não é errado. Mas é errado viver uma eterna dependência e levar os conflitos. Chega um tempo em que o pai está magoado, os pais estão magoados com a nora, os pais da moça estão magoados com o genro, está todo mundo magoado, porque eles não se resolvem e eles ficam queimando a imagem um do outro, queimando a imagem. Às vezes as moças se casam e o marido percebe que a autoridade da vida dela ainda é o pai. Ela ainda não que ela deva desonrar o pai, mas tem que entender que agora ela está numa casa nova e que o marido é o cabeça da casa. Ela tem que honrar, ela que tem que honrar. E aí quando você começa a honrar seu marido, o seu próprio pai também começa a honrar. Outra coisa, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O alvo é Jesus. Eu estou crescendo, eu tenho que crescer. E para encerrar, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4 que nós temos que ser treinados até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. A estatura, a unidade da fé e a estatura de varão perfeito. Presta atenção. O alvo que Deus estabeleceu para nós é o próprio Cristo, estatura de varão perfeito. Então você vai chegar nesse lugar. Todas as fortalezas da sua mente vão ser quebradas, porque você vai passar tudo pelo crivo da palavra. E em nome de Jesus, só vitória. Fica de pé, nós vamos orar.